Então, vou falar um pouquinho aqui da classificação dos produtos refratários. Tá? Os produtos refratários eles podem ser classificados de diversas maneiras, tá? Em função da composição química, densidade, fase termodinâmica majoritária, modo de aplicação, máxima temperatura de serviço, sistema ligante, sistema de aplicação, teor de cimento, entre muitas outras entre muitos outros parâmetros que a gente pode usar para classificar os refratários. Tá? Mas eu vou, pelo menos para apresentar uma primeira classificação aqui, eu vou usar o que a Associação Brasileira de Cerâmica, tá, utiliza como classificação, tá, que eles usam como classificação dos produtos refratários a matéria-prima ou o componente químico principal. Então a gente tem aqui 12 classes de refratários, são eles sílica, o sílico aluminoso, o aluminoso, o mulita, o magnesiano cromítico, o cromítico magnesiano, o carbeto de silício, grafita, carbono, zircônia, zirconita e o espinélio. Tá? Esses aqui são os principais tipos. Tá? Eu não vou me estender muito aqui, porque mais para frente a gente vai acabar descrevendo cada um deles, vendo o diagrama de composição de cada um deles e um pouco mais da aplicação, mas é importante que vocês tenham em vista que além dessa classificação, quem estuda refratários acaba classificando eles de diversas outras maneiras ali em relação aos mais diversos parâmetros. Tá? Então, aqui eu só estou mostrando um exemplo, mas existem outros tipos de classificação, mas esse aqui é o exemplo inicial e mais tarde a gente vai ver que a gente vai acabar estudando cada uma dessas classificações e os sistemas relevantes ali onde vocês vão poder entender um pouco mais de como um refratário funciona dentro de um forno e sob ambientes agressivos de composição de escória de metal que possam danificar o material. Tá? Então, é mais para mostrar isso e a gente vai adiante aí com um pouco mais sobre sistemas e as composições. Tá? Bom, então, nesse slide aqui eu vou mostrar para vocês os principais sistemas refratários e as principais matérias-primas. Tá? Então, vamos começar só um pouquinho de texto aqui. Uma das características mais importantes dos materiais refratários é a sua capacidade de serem aplicados em condições de extremas temperaturas, inclusive superiores a 1580 graus. Tá? Em ambientes corrosivos, sujeitos a intensas interações complexas com metais e escória líquidas, tá? Mantendo sua propriedade estrutural, físico-química, além de minimizar as perdas térmicas nos sistemas onde são utilizados. Tá? Então, primeiro, aquilo que eu já falei, né, de resistência ao ataque químico dos diversos componentes que a gente vai ter ali durante a produção de metal ou algum processo em relação à mudança da matéria-prima, pode ser um tratamento térmico, alguma coisa desse tipo, tá? Os refratários, além de ter toda essa resistência química, eu também não havia falado anteriormente, mas é de fundamental importância, ele deve isolar termicamente o banho em relação à parte de fora do forno, inclusive questões de segurança das pessoas, né, que trabalham, porque afinal de contas, esse reator está dentro de uma planta e onde eu vou ter pessoas, evidentemente as pessoas não vão estar encostadas no forno, mas elas vão estar em volta e a gente sabe que temperaturas altas elas são bastante insalubres, então além de tudo, o refratário deve isolar e evitar a perda térmica, né? Isolar por dois motivos, a segurança de quem está fora e no interior do forno é extremamente indesejável, por exemplo, um forno onde ocorrem diversas reações endotérmicas e eu preciso de elevação de temperatura, eu precisar elevar a temperatura de tal modo em que eu compense a perda do refratário de calor pelo refratário. Então é fundamental que, além de resistir ao ataque químico e tudo que ocorre em relação a reações químicas e desgaste do refratário, ele também precisa ele precisa isolar termicamente o forno por dois motivos, uma questão de segurança e uma questão de reação química dentro do forno, né? Então é importantíssimo essa segunda que eu acabei me passando ali, não mencionei, mas é um segundo viés e bastante importante de aplicação do refratário e de propriedade que ele precisa ter para ser utilizado. Tá?
O conjunto dessas características necessariamente, o conjunto dessas características necessárias aos materiais refratários limita a ocorrência de uns poucos compostos químicos naturais ou sintéticos que satisfazem essas exigências. Então a gente vai ver aqui que todos os refratários que a gente utiliza vão girar em torno da composição que está retratada nesse cubo aqui. A gente tem MgO, boro, CaO, Al2O3, carbono, sílica, SiO2 e zircônia, tá? ZrO2, tá? Então vocês vão ver que a composição, no próximo slide eu vou mostrar ali, a composição dos diversos refratários, ela fica entre, por exemplo aqui, entre esse MgO, SiO2, aqui fica tudo entre essas composições desses compostos aqui. Todos os nossos refratários são produtos dessas composições e composições intermediárias que vão formar compostos de elevado ponto de fusão, que é o primeiro pressuposto, né? Antes de qualquer coisa, o meu material ele tem que resistir à temperatura. A princípio, a primeira coisa que tu vai olhar é o ponto de fusão. Depois começa a fazer uma análise mais criteriosa de outras propriedades, mas assim, se eu tenho um processo que ele vai chegar a 1200 graus, por exemplo, tá? Esse processo chegando a 1200 graus, eu vou precisar de um refratário que esteja sólido a 1200 graus. Então a primeira coisa que tu vai analisar é isso. E eu só consigo atingir, pelo menos atualmente, só se utiliza refratários que atingem resistência a essas temperaturas através dessas composições aqui, intermediários entre o MgO e o carbono, por exemplo. Inclusive esse não tem intermediário, mas no caso assim, entre MgO e a sílica, por exemplo, que vai formar essa composição química aqui que vai resultar num refratário. Depois a gente vai ver o nome e a composição, tá? Entre a sílica e o zircão aqui que vai formar uma outra, o zircônia, né? O zircônia vai formar um outro composição de refratário, tá? Então existe diversas composições intermediárias entre esses elementos que me fornecem um material que possui essas qualidades e aí cada um com a sua determinada aplicação, tá? Então vamos ver um pouco ali sobre as propriedades desses diversos materiais e depois nas próximas aulas a gente vai ver mais ainda, vai aprofundar mais ainda nessas questões. Então aqui eu dou um exemplo daquelas composições, né? Então a gente tem os materiais puros aqui, o magnésio existe 2800 graus, carbono 3500, tá? Inclusive eles podem ser utilizados puro, né? Especialmente o carbono é utilizado em alguns reatores como forno elétrico a arco, ele é utilizado puro como refratário, ele já direto, tá? Então o boro também aqui é 2075, a alumina 2040, né? A sílica, deixa eu ver se eu acho a sílica aqui, sílica 1710, tá? Então aqui cada composição aqui são os compostos utilizados para fazer os refratários e a gente vê aqui que a temperatura varia desde 1100 aqui com diboreto de magnésio até temperaturas tão altas quanto 3500 no caso do carbono, tá? 3400 aqui no carbeto de zircônio. Tá? Então, são temperaturas, vocês podem ver aqui que o composto puro ele tem temperaturas altíssimas. Tá? Então, aqui, só para frisar aqui, essa temperatura pode ser a temperatura de fusão, sublimação ou dissociação do elemento ou composto. Tá? Então, aqui a gente tem as diversas temperaturas que na teoria seria a temperatura máxima de operação desses materiais, tá? Então alguns carbetos, apesar de ter elevado ponto de fusão, não possuem aplicações como materiais refratários, pois são estáveis ou reativos, é o caso do carbeto de cálcio, né? Compostos de boro como esses aqui, o boreto de cálcio, o carbeto de boro, boreto de boreto de zircônio e boreto de magnésio possuem aplicações específicas como antioxidantes especiais em refratários MgOC, alumina, carbono, alumínio, silício e carbono. Tá? Então esses compostos eles têm funções específicas, embora eles não estejam retratados aqui. Tá?
E o carbeto de alumínio, apesar de não ser utilizado diretamente como material refratário, está presente na reação in situ, nos sistemas óxidos mais carbono, quando se utiliza alumínio metálico como antioxidante em elevadas temperaturas. Tá? Então aqui o carbeto de alumínio, ele não sei se ele está presente aqui, ele está presente aqui, embora ele não seja utilizado como insumo para a produção de refratários, ele acaba sendo produto de uma reação química que ocorre dentro do refratário, como eu havia dito antes lá, o refratário ele precisa estar íntegro, normalmente uma reação química acaba sendo maléfica para ele, mas nesse caso específico ela forma um produto ali que é estável e não danifica o refratário, tá? Então esse aqui é um exemplo das principais substâncias utilizadas, né? E o ponto de fusão delas, e para vocês terem uma ideia quais são as substâncias que compõem o refratário e qual é o ponto de fusão delas e qual seria a temperatura teórica que eu poderia utilizar esse material, tá? Então isso aqui dá bem uma ideia qual a composição química dos refratários e quais as temperaturas que eles podem ser utilizados, tá? Bom, então vou continuar aqui com a parte dos sistemas e as principais matérias-primas, né? As matérias-primas podem ser divididas em duas grandes famílias, naturais e sintéticas. A utilização de uma ou outra, ou ainda de ambos. Os tipos de matérias-primas nas formulações refratárias depende de um balanço entre propriedades desejadas e o custo do produto, uma vez que, via de regra, as matérias-primas sintéticas possuem um custo muito mais elevado, tá? Então aqui a gente tem uma diversa gama de matérias-primas naturais e matérias-primas sintéticas, tá? Que vão fazer parte da formulação do refratário. Então os refratários, as composições que eu mostrei ali são de constituintes dos refratários, não significa que os refratários é feito puramente de uma coisa ou outra, ele é feito de agregados misturados. Depois a gente vai ver inclusive a influência de um composto no outro, no ponto de fusão, através dos diagramas de fase, tá? E aí aqui o que vocês têm que ter em mente é que a gente tem essas diversas matérias-primas aqui, e elas são misturadas e elas são pesadas de maneira que eu preciso aliar a minha propriedade que eu vou obter produzindo esse refratário, e eu preciso aliar isso ao fato de que isso vai custar um dinheiro para minha empresa, para minha planta de tratamento ali do metal X ou Y, tá? E eu preciso então fazer o refratário que melhor se adequa ao processo e seja rentável, tá? Então essas aqui são exemplos de matérias-primas produzidas, tanto matérias-primas naturais, tem argilas, aí a gente tem 3 tipos de argila aqui: magnésia calcinada, dolomita calcinada, bauxitos calcinados, grafitas e quartzo. Esses são exemplos de matérias-primas naturais. Aí a gente tem algumas matérias-primas sintéticas, como aluminas calcinadas reativas, aluminas eletrofundidas, espinélio eletrofundido, cromita eletrofundido, zircônio estabilizada, mulita eletrofundido. Então aqui tem uma diversidade de matérias-primas sintéticas que são produzidas através de processos, ao invés de ser só extraída via mineração, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês os diferentes tipos de matéria-prima e mencionar o fato de que a receita do meu refratário ela não depende só do processo, mas ela também depende do custo, e isso tem que ser avaliado na hora que for formulado o refratário que eu vou utilizar, tá? E porque sim, é evidente que se não houvesse o custo, era só utilizar o refratário mais potente de todos, que para qualquer processo ali estaria bom, né? Claro, evidentemente que cada sistema de metal vai ter um tipo de refratário que é adequado e outro que não é adequado, né? Não existe o refratário mais potente para tudo, tá? Existe o refratário que melhor se adequa para cada situação, porque naquela situação ali eu tenho um sistema de sulfetos que vai atacar diferente o refratário X ou Y. Na outra situação eu tenho um sistema onde eu tenho óxidos, e aí o óxido de cálcio, o óxido de silício é o que constitui mais a escória, e isso aí vai afetar o consumo do refratário Y, e assim vai indo, tá? Então a gente tem que sempre olhar
onde que a gente vai utilizar e o que vai acontecer com o meu refratário nesse lugar, e pensar a minha receita considerando o custo e o resultado que eu quero obter, tá? Então é basicamente isso.